Neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre a liberdade de expressão. Mas antes de começarmos, não deixe de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Agora sem demora vamos ao conteúdo do vídeo. O que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um direito da Constituição brasileira, que dá o direito à manifestação livre do pensamento, sendo vedado o anonimato. Resumindo, a liberdade de expressão é o direito absoluto, que permite a liberdade de formular a expressão pela internet. Sendo que a liberdade de expressão está vinculado à liberdade de expressar os seus pensamentos nas redes sociais. A Constituição Federal de 1998, no artigo 5º, conta com 78 incisos que determinam quais são nossos direitos fundamentais, como a igualdade de gênero, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de locomoção, que tem como objetivo assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos de nosso país. Agora vamos conhecer o significado da liberdade de expressão. A liberdade de expressão consiste na garantia de livre manifestação, na proteção jurídica de um espaço para que cada indivíduo possa se exprimir socialmente, e no direito de se pronunciar ou de se manifestar de qualquer outra forma. Expressar é o ato de revelar uma opinião, um sentimento, uma impressão sobre algo. Qual o conceito de liberdade de expressão? No Brasil, esse conceito é um dos que dá suporte para a própria existência da democracia, pois afasta a ideia de censura que marca os governos autoritários. Como a liberdade de expressão foi reconhecida? Assim como a maioria dos direitos que temos consolidados, a liberdade de expressão foi tendo sua importância reconhecida devido aos percalços históricos com que a humanidade já conviveu, no sentido da falta dela. Isso porque, em vários momentos de nossa história, convivemos com a falta de espaço para livre manifestação. Qual a garantia de liberdade de expressão? Recebe o nome de liberdade de expressão a garantia assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar, buscar e receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem a intervenção de terceiros, por meio de linguagens oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade de informações. Esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de expressão em mídia. A relação entre a mídia e a liberdade de expressão é fundamental, pois ela reúne os meios que alargam as possibilidades das mais variadas manifestações como a escrita e a expressão plástica. O direito de se expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais. Assim, a calúnia não é permitida, bem como atos de injúria, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. A preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet. A informalidade não deve significar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas, causando danos morais. Liberdade de expressão e política. Restringir a circulação de ideias e proibir a liberdade de expressão é um direito retirado das pessoas em regimes totalitários. A troca de ideias, das discussões e do diálogo encoraja a sociedade à mudança. Além disso, a liberdade de expressão limita o abuso de poder. Deste modo, os regimes autoritários são os primeiros a censurar os meios de comunicação e vigiar os locais de produção de ideias como universidades e escolas. A presença da liberdade de expressão na lei é uma conquista de toda a humanidade, pois apoia os direitos fundamentais das pessoas. Por isso, a ideia da livre manifestação de pensamentos faz parte de legislações da ONU, convenções internacionais e do arcabouço legislativo de uma série de países democráticos. No Brasil, esse conceito é um dos que dá suporte para a própria existência da democracia, pois afasta a ideia de censura que marca os governos autoritários. Afinal,
Existe limite para a liberdade de expressão? Sim, existem limites para esse direito, em especial quando ele ferir outras garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição. Nesse contexto, a mais evidente está no artigo 5º, inciso X, que afirma serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em outras palavras, ter liberdade de expressão não implica na admissão de ofensas, calúnias, invasões, danos materiais ou morais sem uma punição. Para tanto, ao vedar o anonimato, a Carta Magna exige que, quando expressar seu pensamento, o autor se identifique. Além de garantir os créditos sobre uma opinião, essa determinação serve para que o autor seja contatado posteriormente, caso suas ideias tenham excedido os limites e invadido a privacidade de outras pessoas. Como a Constituição não define padrões específicos sobre as limitações dos direitos fundamentais, muitos casos acabam na Justiça, onde serão avaliados e debatidos. A decisão judicial pode favorecer o autor, porém, há situações em que ele acaba condenado a indenizar o indivíduo ou grupo que se viu ofendido diante de sua postura. Censura versus responsabilização. Assim, podemos concluir que, no Brasil, a lei não admite censura, apenas responsabilização. Isso porque a censura requer análise prévia dos conteúdos divulgados, com o intuito de barrar aqueles que não forem aprovados por quem está no poder, decidindo a que tipo de informação a população terá acesso. Já a responsabilização, ainda que punitiva, consiste em ações posteriores à divulgação de um pensamento que viole direitos alheios. Um Estado democrático não se ocupa em restringir informações e ideias, mas deve responsabilizar o cidadão que não respeite o direito dos demais. Quais são os limites da liberdade de expressão na internet? Tanto a liberdade de expressão quanto seus limites são os mesmos na esfera online ou offline. Embora o ambiente virtual possa dar a falsa sensação de anonimato, sendo visto como terra de ninguém, as leis continuam valendo. Quem utilizar a rede para manifestar insultos, mentiras, discursos de ódio e outras mensagens que incitem à violência está sujeito às punições previstas na legislação. A liberdade de expressão em tempos de internet, vale a máxima de que o seu direito termina quando começa o do outro. A liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crimes e atividades ilícitas, como é o caso dos discursos que incitam a violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra minorias, da difamação, calúnia e injúria, e até discursos de incentivo ao terrorismo. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.